Eu estava aqui relendo o livro do Deepak Chopra, As Sete Leis Espirituais do Sucesso, que é esse livro aqui. E eu estava aqui na parte da Lei do Mínimo Esforço. Eu já tinha lido esse livro e aí eu não me lembrava muito de alguns conceitos e eu resolvi reler ele agora. E dentro desse capítulo, dessa parte que fala sobre a Lei do Mínimo Esforço, eu me deparei com um trecho muito que me chamou muita atenção, porque eu não estava esperando por ele nesse momento, não pelo menos dentro desse capítulo. Olha que interessante. Quando você estiver decepcionado ou aborrecido com uma pessoa ou uma situação, lembre-se de que não está reagindo à pessoa ou situação, mas sim aos seus sentimentos pela pessoa ou pela situação. Esses sentimentos são seus e o que você está sentindo não é culpa de mais ninguém. Mais para frente aqui ele ainda fala sobre a responsabilidade. A responsabilidade não é ficar culpando ninguém ou alguma coisa pela situação, muito menos a si mesmo. Me chamou a atenção esse trecho em específico, porque eu não estava esperando isso dentro da lei do mínimo esforço. Talvez em alguma outra parte do livro, mas dentro da lei do mínimo esforço eu estava esperando algo do tipo economizar energia para fazer alguma atividade, energia ou recursos, ou fazer as coisas de uma maneira mais simplificada, e não sobre a questão da responsabilidade, que foi o que trouxe esse conceito, né? Quando alguém ou alguma circunstância nos deixa aborrecido, decepcionado ou chateados de alguma forma. E aí isso me fez pensar, refletir sobre esse trecho. Muitas vezes a gente gasta energia pensando, revivendo algumas situações que nos constrangeram ou nos chatearam de alguma forma, em que a gente não teve reação ou até mesmo teve algum tipo de reação, mas a gente fica revivendo aquilo, mesmo estando resolvido, ou às vezes não resolveu de fato, mas ficar relembrando e remoendo aquela situação, culpando a pessoa ou as pessoas ou a circunstância que fez com que a gente tivesse esse sentimento de aborrecimento, de chateação, esse sentimento negativo. Isso me fez lembrar das vezes em que eu já vivi e ainda vivo, em que eu me responsabilizo ou responsabilizo outras pessoas pelo que eu estou sentindo. Vou dar um exemplo. Há um tempo atrás eu prestava serviço para uma empresa e uma das pessoas que trabalhavam lá dentro, essa pessoa me contatava em momentos em que não era um horário em que eu estaria prestando o serviço ali ou trabalhando. Vamos colocar o seguinte, eu deveria estar disponível em um horário específico e essa pessoa, por algum motivo, vou colocar assim nesse primeiro momento, me contatava fora desse horário ou em dias que eu não deveria estar trabalhando, por exemplo, sábado, domingo. E as mensagens chegavam da seguinte forma, não era: oi, boa tarde, desculpe estar enviando mensagem para você hoje, é somente para eu não me esquecer, ou algo do tipo. A pessoa chegava diretamente falando o que ela precisava e deixando bem claro que ela queria aquilo o mais rápido possível, independente do horário em que era e do dia. E aquilo ia me causando um sentimento ruim relacionado àquela pessoa em específico e ao trabalho. E aí, naquela época, eu peguei para refletir sobre aquilo. E em que momento que eu deixei com que aquela pessoa tomasse essa liberdade comigo. Então, existem duas opções nesse caso que eu estou contando para vocês. Ou a pessoa está muito acostumada a fazer aquilo com outras pessoas, e para ela tá tudo bem, ou fazem com ela e para ela tá tudo bem, trabalhar, responder fora do horário dela.
ou em algum momento eu dei algum tipo de liberdade para ela fazer daquela forma. E eu fiquei refletindo sobre isso e sobre as minhas atitudes dentro desse trabalho. Eu percebi que em algum momento eu de fato me coloquei muito disponível. Talvez em momentos em que precisava mais, a demanda estava maior e aí eu me disponibilizei. Talvez em algum momento ali eu me coloquei à disposição por conta de alguma demanda específica ou porque eu quis ser boa demais para as pessoas ou para a empresa e me coloquei à disposição sem mesmo perceber, além do que eu deveria. Bom, pensando nisso, nessa minha situação, eu tinha duas opções. Explicar que naquele momento eu não estava disponível e que assim que fosse o outro dia de trabalho, eu resolveria aquele problema, ou somente responder essa pessoa no meu horário de trabalho. Só que em vez de fazer isso, eu fiquei um bom tempo remoendo e reclamando sobre essa situação. Até que um dia eu me dei conta e falei, não, a questão é a seguinte, não adianta, enquanto eu não resolver de alguma forma isso, vai continuar se repetindo. E aí eu comecei a responder essa pessoa somente nos horários em que eu deveria estar disponível de fato. Logo, demorou algum tempo ali para que essa pessoa entendesse que eu só iria responder no horário de trabalho. Mas teve um momento em que ela entendeu e ela continuava me mandando mensagens em horários inadequados, porém, o teor da mensagem já mudava. Era tipo, boa noite, tudo bem? Desculpa estar mandando esse horário, mas é que tal coisa, tal coisa, tal coisa. E aí, trazendo isso para dentro do conceito do livro, né? Que é a lei do mínimo esforço. Para que se desgastar com situações que ou a gente pode mudar a nossa atitude dentro daquilo, ou se retirar desse papel de vítima das situações e se colocar como protagonista, que dentro desse exemplo foi o seguinte, ó, isso está me incomodando, eu vou mudar a maneira de agir dentro dessa situação para ver se muda o comportamento dessa pessoa. E realmente mudou no meu caso, mas poderia ser que não mudasse. E aí, de nada adiantaria eu ficar remoendo aquilo, que no meu caso era ficar pensando, nossa, mas que raiva, por que faz isso comigo? E reclamar até com as pessoas do meu convívio, ai, que absurdo, ai, e segurando aquele sentimento, aquela coisa, me deixando nessa situação de vítima, eu poderia simplesmente, beleza, ela não mudou, não vai mudar, essa pessoa continua fazendo do mesmo jeito, só que eu posso não internalizar isso comigo. Eu posso simplesmente fazer o meu trabalho e deixar essa situação como num segundo plano. Não ficar gastando essa energia com uma coisa que, ou no meu caso, eu consegui resolver com uma outra atitude, ou talvez não fizesse essa atitude, mas não ficasse remoendo aquilo, ou eu não podia realmente mudar de atitude e essa pessoa não. Esse conceito de dentro do livro me fez repensar o quanto a gente se desgasta com pessoas e situações que nos desagradam de alguma forma, demandando uma energia ali, que a gente poderia estar fazendo outra coisa, tá pensando, tá utilizando esse momento de reviver aquela situação para fazer outras coisas. E aí, daí que vem essa coisa do lei do mínimo esforço, gastar energia com o que realmente importa. Isso para mim, foi dessa maneira que eu entendi essa parte do conceito do livro. Aqui dentro da lei do mínimo esforço tem outros conceitos
Esse é uma parte dele, desse conceito do mínimo esforço, mas que me chamou muita atenção, porque realmente o quanto a gente fica se desgastando e revivendo e reclamando muitas vezes por situações que a gente pode simplesmente tentar resolver de uma maneira tranquila ou deixar de lado. Isso aqui não merece o meu esforço. Eu tenho tantas outras coisas que eu quero fazer e realizar. Eu não devo gastar o meu tempo, a minha energia com essas situações. Está sendo muito bom reler esse livro, porque toda vez que a gente relê alguma coisa, a gente vai internalizando novos conceitos. Tem coisas que parecem que passam batidos. Você fala, nossa, parece que eu não li essa parte antes. E a gente vai incorporando mais coisas dentro da nossa rotina e da nossa maneira de viver. Espero que ajude de alguma forma e que você consiga ligar esse conceito dentro de alguma coisa que você vive aí, que você joga uma energia dentro disso e que não deveria. Uma vez eu ouvi uma frase que fala mais ou menos o seguinte: uma coisa é o que você fala, outra coisa é o que a pessoa entende. Eu tenho responsabilidade sobre o que eu faço, sobre o que eu falo. O que as outras pessoas vão sentir e entender é uma questão delas. Elas têm que lidar com aquilo. Eu não preciso ficar me explicando. Então, a partir do momento em que eu for rude com alguém ou desrespeitosa, a pessoa tem duas opções: me ignorar, me deixar de lado, ou chegar em mim e questionar o porquê daquele comportamento. Mas o sentimento dela é só com ela. Fica essa reflexão para hoje. Vamos repensar. Eu vou trazer mais conceitos de outros livros aqui para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse e que tenha ajudado de alguma forma. Lembrando, curte, compartilha esse vídeo e se inscreve aqui no canal.